Estamos abrindo mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Hoje a gente vai conversar com Ricardo Barbosa, advogado, que é o novo presidente do Partido dos Trabalhadores em Alagoas. Vamos conversar também com o deputado federal Givaldo Carimbão, do PHS, ele que é líder do Partido Humanista da Solidariedade na Câmara dos Deputados. Aguarde só um instante, depois do intervalo a gente volta. Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Ô menina, anda logo, tira isso daí, bora trabalhar. Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. Nós conversamos a partir de agora aqui em Conjuntura com o advogado Ricardo Barbosa, ele que assumiu recentemente a presidência do Partido dos Trabalhadores em Alagoas. Ricardo, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. O que é que muda no PT em Alagoas, se é que muda alguma coisa, com a sua chegada à presidência? Em primeiro lugar, Flávio, eu quero agradecer o convite para participar aqui do teu programa e falar com todos os teus telespectadores, saudar a todos os maceuenses e alagoanos. E dizer que, do ponto de vista estrutural, né, o que ocorreu no PT a nível nacional foi uma mudança, mas uma mudança provocada pela realidade, né, a realidade política que o Brasil passou a viver. O PT, mais do que um desejo de realizar eleições gerais, né, tanto nos municípios como a nível dos estados e a nível nacional, o PT ele foi obrigado a chamar sua militância, todos os seus filiados a participarem de um processo de eleições diretas a nível dos municípios, dos seus congressos estaduais, para, ao passo em que renovava as suas direções, colocar os seus filiados num debate acerca de que PT nós precisamos para reagir a essa conjuntura que está imposta. Uma conjuntura sombria, uma conjuntura pós-golpe, né, que foi um golpe que tirou uma presidente democraticamente eleita por motivos fajutos, por motivos inventados, tanto é que, por muito mais do que isso, hoje em dia, não se puniu como se puniu o PT no passado, com os políticos que patrocinaram o golpe, e o PT precisou responder a essa conjuntura, não é? Então, o que muda é que o PT passou por um processo de reflexão, renovou as suas direções, e agora o PT está muito mais afinado com os movimentos sociais, que, aliás, é o legado do Partido dos Trabalhadores. Está agora aí encampando junto com os movimentos sociais, os sindicatos, as associações e os movimentos como um todo, mobilizações, né, que inclusive vamos ter uma agora no próximo final de semana, na próxima sexta-feira. E o que muda é esse poder de fogo do PT que aumenta agora cada vez mais, ouvindo e participando da voz das ruas. Ricardo, o PT, reconhecidamente, é um partido formado por blocos, vamos chamar assim, várias tendências dentro de uma mesma legenda. No caso de Alagoas, como é que vocês conseguem administrar isso? Da melhor maneira possível. Eu costumo dizer que o que tem de bom no PT é justamente essas diferenças internas, não é? Porque o fato de você ter diferenças internas significa que você é um partido vivo,
que você reflete uma realidade, porque nós, no nosso convívio de seres humanos em sociedade, nós vivemos em contradições, né? Em eternas divergências de opiniões, e que são essas divergências que movem o partido no sentido de cada um, ao seu modo, apontar o caminho mais correto que ele acredita, onde uma maioria acaba prevalecendo e uma minoria acaba respeitando a decisão daquela maioria. Isso é absolutamente salutar. Eu acho que o PT, ele só sobrevive até hoje e só está sobrevivendo a tantos ataques que está sendo perpetrado contra ele por ser um partido de trabalhadores, por conta dessa vida interna, por conta dessa existência de diferenças de opiniões, de motivação da sua militância para participar dos debates, porque se não houver diferença, qual a motivação que você, filiado a um partido como o PT, vai ter de participar de um debate, de ir para um debate onde você já sabe o que vai ser aprovado, você já sabe quem são as pessoas que vão estar à frente do partido. Então, o que move o partido é isso. Então, enquanto no PT houver diferenças entre as suas várias correntes, obviamente respeitando o debate democrático, o PT vai estar vivo, o PT vai estar respondendo a essa realidade que está sendo imposta a ele. Bom, por falar em divergência, no ano passado, o deputado Paulão, então presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Alagoas, ele conseguiu que o partido aprovasse uma ideia dele, uma posição dele, que era de deixar o governo Renan Filho. Isso não foi unanimidade, naturalmente, mas o partido acatou essa postura, essa posição e entregou os cargos que tinha no governo. Com você, o PT mantém essa postura de não participar do governo Renan Filho? Olha, o deputado Paulão, ele tomou uma posição, obviamente colocou em discussão, e o partido resolveu seguir uma orientação geral de se retirar do governo Renan Filho à época por conta de uma realidade conjuntural, né? Nós nos retiramos do governo sem nenhuma divergência, digamos assim, do ponto de vista de gestão, mas fazendo reconhecer que era impossível politicamente, uma incoerência, nós estávamos, à época, participando de um governo cujo partido, né, o PMDB, era o partido que encabeçou o processo de impeachment da presidente Dilma. Então, não havia motivos políticos para que a gente comungasse, né, em um governo desse partido político. Mas foi uma decisão conjuntural, atendeu a uma conjuntura, né? Muitas coisas mudaram na conjuntura e tendem a mudar. Hoje, a posição do Partido dos Trabalhadores, a posição que eu represento de forma democrática, é de manter a posição adotada anteriormente, que é de não participar do governo Renan Filho, porém, evidentemente, essa não é uma decisão que é do presidente do partido, é uma decisão do partido. Obviamente que se alguém provocar esse debate dentro do PT, eu vou ouvir. Eu vou criar espaços e criar canais para que as pessoas que defendam um retorno ao governo, por qualquer motivo que seja ouvida. E se essa for, né, a posição do partido a ser tomada, eu vou respeitar. Mas a posição do partido hoje, se ele não for provocado, é a posição que foi tomada pela orientação do deputado federal Paulão. Se não for assim, se alguma voz do partido quiser recolocar isso em discussão, não tenha dúvida, Flávio, que essa discussão vai ser recolocada, nós vamos discutir com a maior tranquilidade, sem nenhum estigma, né, para que a gente trace para o Partido dos Trabalhadores aquilo que for melhor para o PT. Nunca o que for pior para o PT, mas o que for melhor para o PT. Bom, ano que vem estão previstas eleições gerais, né? Praticamente gerais, só não para prefeito e vereador. Teremos eleição para presidente da República, 2 vagas de senador, deputado federal e deputado estadual e governador. Qual a estratégia, qual é a posição do PT em Alagoas com relação a esse pleito? Olha, nós temos uma estratégia, né? E estamos aguardando as definições, porque é de conhecimento de todo o país que nós temos uma candidatura a presidente da República, a candidatura legítima do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, que nós só não podemos dizer que ele é candidato pelo esforço que está fazendo hoje a direita do nosso país, essas forças obscuras do nosso país, na tentativa de impedir que o nosso companheiro Lula seja candidato a presidente da República.
A gente está vendo isso às escâncaras, né? Diariamente, o Lula está sofrendo ataques, seja ataques diretamente contra ele, o companheiro, inclusive, perdeu a sua esposa, obviamente, né? Assoberbada, vivendo aquele período turbulento de ataques contra a sua família. O presidente Lula, ele vem sofrendo ataques do ponto de vista midiático, da justiça. Então, mas se 2018 se confirmar, e vai se confirmar pela luta que os trabalhadores vão impor isso na agenda eleitoral, confirmando essa candidatura do Lula, essa é a nossa estratégia. E, obviamente, que se Lula se confirma como candidato a presidente em 2018, isso perpassa para os estados. Nós vamos ter que discutir nos estados, né, políticas de aliança que viabilizem, que sejam as melhores políticas de aliança para eleger Lula, né, voltar o poder à presidência da República. Né, voltar o PT à presidência da República. Aqui em Alagoas, do ponto de vista estratégico, a gente já tem isso definido, já tem isso discutido, nós vamos atrás dos espaços que nós perdemos no Parlamento alagoano. Né? Na Assembleia Legislativa, vamos lutar para manter o mandato do deputado Paulão e fazer com que o PT reconquiste os seus espaços, né, em 2018. Essa é a luta que nós vamos nos empenhar para conquistar agora nesse próximo período eleitoral. E em relação às alianças, comecei e termino dizendo, isso vai depender do quadro nacional que se der, uma vez que esteja posta a candidatura de Lula, que é a nossa prioridade em 2018. Bom, um assunto inquestionável. Uma das maiores expressões do PT nos últimos anos aqui em Alagoas tem sido o ex-deputado Judson Cabral, que foi vereador em Maceió, foi deputado estadual por mais de uma legislatura e acabou não conseguindo se reeleger. Ficou como primeiro suplente da coligação. E, por algumas vezes, o Judson Cabral, que hoje é presidente do CVAL, um órgão do Estado, né, uma empresa do Estado, ele admite que pode deixar o PT. Como é que você, como presidente, está conduzindo essa questão da saída ou não de Judson Cabral? O Judson é um guerreiro, é um militante histórico do partido. Ele merece e faz jus a todo o respeito, né, de todos os filiados e dirigentes do Partido dos Trabalhadores. Existe um problema, uma contradição que terá que ser resolvida, né? Terá que ser resolvida. Por menos que a gente queira enfrentar essa discussão, se a gente não enfrentá-la, ela vai surgir. Ela vai aflorar e nós vamos ter que debater isso com muita calma. Essa discussão e esse debate pertence ao PT, é responsabilidade do Partido dos Trabalhadores internamente de resolver. E a gente pretende iniciar essas discussões, uma vez que o processo eleitoral se avizinha, e não tem como a gente discutir estratégias para 2018 sem superar algumas contradições. Uma delas é o fato de o PT ter se retirado do governo Renan Filho e o companheiro Judson ter permanecido no governo. A sociedade nos cobra uma explicação para esse fato e a gente precisa dar essa explicação. Outra coisa é ter o companheiro Judson ainda em dúvida se vai ou não vai sair do partido, e o partido e a sua direção inerte, silente em relação a um filiado que não está confortável dentro do Partido dos Trabalhadores, e não é qualquer filiado. É um filiado da expressão do companheiro Judson Cabral, que é um formador de opinião, e que a gente não pode deixar que essa contradição ela perpasse no tempo sob risco de prejuízo para o Partido dos Trabalhadores. O PT é maior do que Ricardo Barbosa, o PT é maior do que Judson Cabral, o PT é maior do que Paulão, o PT é maior, mas muito maior do que todas as suas figuras públicas, e o PT ele precisa fazer prevalecer o seu legado, a sua posição política, e é justamente essa contradição que eu pretendo, com muita sensibilidade, com muita democracia, ouvir, né, dos companheiros e me posicionar. Agora, a posição do partido em relação a isso, ela vai ser breve, porque nós estamos diante de um calendário que está cada vez mais se estreitando, e algumas discussões que estão afetas a esse calendário, nós precisamos resolvê-las de uma maneira mais imediata. Ricardo, qual a relação do Partido dos Trabalhadores com o prefeito Rui Palmeira, que é do PSDB? Nós não temos uma relação política, né? Nós somos oposição ao PSDB, é o nosso, digamos assim, partido opositor histórico, né? Na verdade, é o partido que mais malefícios causou, né, aos brasileiros, ao povo brasileiro, aos trabalhadores brasileiros, e ao seu partido representante, um dos seus partidos representantes, que é o Partido dos Trabalhadores, e outros partidos da esquerda, né, é o nosso adversário político, o PSDB. Então, nós mantemos uma relação
política de oposição ao prefeito Rui Palmeira, não é? Uma oposição, evidentemente, no campo político, no campo das ideias e ao lado de todos aqueles, né, que entrem no embate com a gestão do prefeito Rui Palmeira, que não tem sido nem um pouco popular. Voltando ao cenário nacional, Ricardo, você falou agora há pouco na possibilidade evidente de Lula ser candidato a presidente da República. Mas você já deixou claro que ele pode não ser por conta até dessas ações que existem com relação a ele. E no caso de Lula não ser candidato, não poder ser candidato a presidente, qual a posição do PT? Não, isso a gente já está discutindo hoje. Esse final de semana, inclusive, a gente já vinha discutindo um grupo de presidentes estaduais do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos construindo, inclusive, reuniões em âmbito dos estados e vamos nos posicionar oficialmente, porque Lula já está ameaçado de, daqui a poucos dias, né, ter alguma medida coercitiva contra ele, medida grave coercitiva contra ele, a sua liberdade, consequentemente, em 2018. Agora, nós achamos que, se isso acontecer, é de um arbítrio tamanho onde o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário vai estar rompendo os liames democráticos estabelecidos pelo Pacto Federativo, pela Constituição de 1988. São eles que vão estar dando o recado para a população e de que nós não devemos respeitar as instituições. Nós estamos confiando que as instituições queiram manter a democracia no nosso país, queiram manter a respeitabilidade dessas instituições, principalmente o Poder Judiciário. Porque se for tomada contra Lula alguma medida arbitrária, totalmente desequilibrada e descompensada em relação a corruptos que estão soltos e merecendo os beneplácitos do Poder Judiciário, nós vamos reagir e não mais vamos responder pelo respeito à democracia e às instituições. Porque o STF é que está dizendo que esse compromisso ele já foi quebrado, né? Então, nós vamos reagir, nós já estamos reagindo, estamos indo para as ruas com respeito às instituições. Mas se as próprias instituições e o Poder Judiciário não se der o respeito, rasgando qualquer carta democrática estabelecida no país, creio eu que assim também nós deveremos nos posicionar. Ok, nós agradecemos a participação aqui em Conjuntura do advogado Ricardo Barbosa, ele que é o presidente regional do Partido dos Trabalhadores em Alagoas. Vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com o deputado federal Givaldo Carimbão, que é deputado federal por Alagoas e líder do partido na Câmara dos Deputados. Cada investimento mostra o quanto nós, do Apvida, somos apaixonados pela vida das pessoas. Em breve, a maior rede exclusiva de saúde do Norte e Nordeste vai ampliar o Hospital Maceió. Além disso, as Apiclínicas Pinheiro e Maceió serão modernizadas com estruturas eficientes e preparadas para oferecer atendimento humanizado. Tudo para que você possa levar uma vida plena. Apvida faz bem para você. O time da defesa tá cheio de gente bacana. Mas o time do ataque é perigoso e pode estar de olho em você. Se alguém que você não conhece te oferecer uma carona ou pedir para entrar num veículo por qualquer motivo, diga não. Mesmo que esteja com alguém que você conhece, tenha atenção às propostas que fazem para você. Se isso acontecer, conte para alguém em quem confia ou ligue para o número 100 e fale tudinho para quem atender. Defenda-se. Toda essa beleza agora é vista e lembrada por muito mais gente. O governo incentivou a chegada de novos voos e fez Alagoas bater recorde de turismo no Nordeste. E quando o turismo cresce, a gente cresce junto. Novos hotéis e pousadas já estão aí e outros 16 estão em construção. O turismo que gera emprego e renda avança por novos caminhos, levando mais desenvolvimento para o estado inteiro, fazendo uma Alagoas mais feliz para quem vem e volta e para quem vive aqui. Governo de Alagoas. E quando eu notei já era cair de paraquedas, eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço. E quando eu notei
Todo dia é a mesma história. Acorda de manhã, toma banho, toma café, pega o carro e vai para o trabalho. Mas já parou para pensar na quantidade de gente que faz isso ao mesmo tempo? O uso individual diário de automóveis não é a forma mais apropriada de se locomover, pois implica em congestionamentos, baixas velocidades e alto consumo de combustíveis fósseis e emissão de gases. O consumidor sustentável sempre busca uma alternativa. Dê preferência ao metrô, trem, ônibus ou até mesmo a bicicleta. Se as distâncias forem curtas, o que acha de caminhar um pouco? É muito mais saudável e econômico, além de ajudar na redução da poluição atmosférica. Evite o uso de automóveis sempre que puder. A descarga dos carros emite gases tóxicos que prejudicam a qualidade do ar. Mas quando for inevitável tirar o carro da garagem, dê a sua contribuição sustentável. Ofereça carona aos amigos que seguem para o mesmo destino. Mantenha o motor do carro sempre regulado e os pneus calibrados. Evite acelerações e freadas bruscas. Desligue o motor se ficar parado por muito tempo. Seja um consumidor sustentável. Dois blocos. Agora, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, a gente conversa com o deputado federal Givaldo Carimbão, do PHS de Alagoas. Ele que é líder do Partido Humanista da Solidariedade na Câmara dos Deputados. Deputado, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa Conjuntura. Uma pergunta inevitável para quem, como o senhor é deputado federal, está vivendo o dia a dia de Brasília, lá dentro do Congresso Nacional. Michel Temer se sustenta como presidente da República? Até agora, às 10 da manhã da segunda-feira, se sustenta. Não sei às 11. É muito inconstante, Flavinho. Quando eu votei contra o impeachment, primeiro, eu não encontrava na Dilma condições legais para uma cassação. A pedalada que não era motivo de cassação. Quando a gente falava em golpe, não era um golpe institucional, não era um golpe legal, era um golpe político, era uma gangue, vou repetir, que montou-se para tirar do poder a Dilma e eles assumiram o palácio. Está aí provado. Eu tinha razão. Quando eu fui votar pelo impeachment, já havia 17 votos para caçar Dilma e eu continuei na minha posição. Porque eu sabia muito bem, eu fui deputado com Michel Temer. Dos 28 ministros, 24 foram deputados comigo. E quem está no Palácio, 100% foi deputado comigo, eu conheço muito bem. E eu, primeiro, não tinha condição legal pela pedalada. Segundo, por isto. Quando Temer assume o governo, ele abre várias frentes de uma vez só. É um guerrilheiro que, de repente, ele quer ir para uma guerra, mas abre várias frentes, não sabe de onde vem o tiro. Primeiro, reforma previdenciária. Imagina, 49 anos pagar um produtor rural para se aposentar. Isso é um crime. Segunda, reforma trabalhista. Aí depois vem a terceirizar professor no município. Tudo isto, Flávio, abriu francos. E aí o pior aconteceu, para responder sua pergunta. Aí vem a questão moral. A gangue que foi montada dentro do Palácio do Planalto. E aí, meu irmão, a bagaceira aconteceu. A cada dia, a cada hora. E aí, eu acho, pelo que eu conheço Brasília, grande parte dos deputados federais se alinharam a ele para dividir o bolo deste processo, tá? Está eles se segurando. A população não está indo às ruas. É impressionante, a justiça, por exemplo, o Tribunal Eleitoral, foi uma vergonha para o Brasil. Então, até esse momento, eu acho que ele se sustenta. Não sei daqui mais uma hora. Deputado, o senhor, como repetiu agora há pouco, votou, o seu partido todo, a sua bancada, votou em favor do impeachment da Dilma. O senhor votou contra o impeachment. E eu sou o líder. Sim, o senhor, líder do partido, votou contra os outros da sua bancada. Mas logo depois que Temer assumiu, o senhor chegou a manter uma boa relação política com ele, a tal ponto que se reuniu algumas vezes com ele próprio, você reservadamente. E aí, o que foi que mudou nesse Temer do começo, de quando ele assumiu, para esse Temer de agora?
Eu, líder do partido, votei contra o impeachment, disse a ele 2 dias antes, na casa dele, que eu votaria contra o impeachment. Depois, eu, líder do partido, disse: Temer, estou aqui, não sou homem de prejudicar ninguém, não sou aquele que faça oposição sectária. Eu entreguei o cargo que tinha em Alagoas, que eu votei contra o impeachment, está muito à vontade. Porém, aquele que é de interesse nacional, eu não vou prejudicar, porque, não. Quando, Flávio, começam os sucessivos erros, aí começou logo a reforma da Previdência. Aí disse: aqui não voto. E reuni minha bancada, dividiu a bancada de alguma forma, eu consegui puxar uns 3 para votar contra o impeachment, e ali começou, contra a reforma da Previdência, né? E eu chamei a reforma do extermínio dos pobres. Ali eu já me posicionei, né? Não é por aí, Temer. Como é que você deixa um marinheiro se aposentando aos 45 anos de idade e um professor aos 65 pagando 40 anos para se aposentar? Isso é um crime. Chegar ao ponto de mandar para um produtor rural pagar 49 anos, isso é um crime. E aí começou, aí mandou a terceirização para a iniciativa privada. Tudo bem, nenhum problema de uma empresa de repente contratar a sua empresa terceirizados, desde que registrado legalmente, não tem problema. Agora, terceirizar professores, a rede pública de ensino não vai ter um professor tudo terceirizado. Esse homem está louco. E aí eu comecei a me posicionar claramente. E aí começa a aparecer agora a questão moral. Imagina que caçaram a Dilma por uma pedalada que não foi dinheiro no bolso dela, não. Foi para pagar o seguro safra. O dele não. É mala e mais mala e mais mala de dinheiro. Isso comprovado. Filmado antecipadamente pela Polícia Federal. E não ser caçado um homem desse? Onde é que nós estamos? A justiça... Eu sou deputado federal, tenho imunidade, não quero imunidade para roubar, mas tenho a imunidade para defender a sociedade, ser porta-voz de vocês. Está mais podre o judiciário. O que nós estamos vendo? Aquele filme da cassação do Temer. Aquilo foi uma vergonha nacional. É encobrir assim de um jeito que está vergonhoso para o Brasil. O filme da cassação do Temer? A cassação da chapa Temer-Dilma. Ah, sim. Da chapa Temer-Dilma. E o Brasil todo viu. Eu continuo na minha posição. Temer mandou me chamar, já disse, me dava um órgão de volta em Alagoas, me dava outro órgão em Brasília, a equipe dele me chamou, me dava emenda parlamentar para comprar trator se quisesse, para fazer barragem, e eu mandei voltar. Mantenho a minha posição. Prefiro não dar um trator ao agricultor para garantir a sua aposentadoria. Se eu tiver que trocar minha consciência de votar a favor da reforma da Previdência, para mim ter alguns períodos de cargo, pode ficar com tudinho, não precisa de cargo. Mantenho a minha posição em defender os menos favorecidos. Deputado, como é que está agora a bancada do PHS em relação ao governo? O feitiço virou contra o feiticeiro. Quando eu fui votar, todos os deputados da minha bancada aqui atrás, eu na frente falando como líder. Eu sozinho, votando contra o impeachment e toda a minha bancada votando a favor. Quando foi a semana passada, graças a Deus, atrasado, mas decidiram. Só um, que é o Marcelo Aro de Minas Gerais, que está envolvido até que é irmão, assim, do Cunha, está cunhado. Este ficou com o governo, mas todos os outros, agora é o inverso, só tem um a favor de Temer e todos saíram da base do Temer. O que é que sustenta ainda o presidente Michel Temer, na sua opinião? Dividir muito bem o bolo dessas malas que encontraram pela Polícia Federal. Em outras palavras, a força do poder. E ao poder, eu estou lhe falando, de divisão de pacote de bolo. É isso que sustenta hoje Temer. Se eu quiser estar no lado de Temer hoje, ele me ofereceu, quando eu digo ele, claro que ele não vem diretamente, são os enviados, os líderes, enfim, de governo, etc. Então, o que sustenta o Temer hoje? 93% da população repudia Temer. Mas no Congresso Nacional, 503 deputados, ele tem mais de 350 deputados. Eu quero saber agora do senhor o seguinte: quais são as chances de Temer perder o cargo através do Congresso? O senhor me responde daqui a pouco. Logo depois do intervalo, a gente volta então nessa entrevista com o deputado federal Givaldo Carimbão.
Cada investimento mostra o quanto nós, do Apvida, somos apaixonados pela vida das pessoas. Em breve, a maior rede exclusiva de saúde do Norte e Nordeste vai ampliar o Hospital Maceió. Além disso, as Apiclínicas Pinheiro e Maceió serão modernizadas com estruturas eficientes e preparadas para oferecer atendimento humanizado. Tudo para que você possa levar uma vida plena. Apvida faz bem para você. O time da defesa tá cheio de gente bacana. Mas o time do ataque é perigoso e pode estar de olho em você. Se alguém que você não conhece te oferecer uma carona ou pedir para entrar num veículo por qualquer motivo, diga não. Mesmo que esteja com alguém que você conhece, tenha atenção às propostas que fazem para você. Se isso acontecer, conte para alguém em quem confia ou ligue para o número 100 e fale tudinho para quem atender. Defenda-se. Toda essa beleza agora é vista e lembrada por muito mais gente. O governo incentivou a chegada de novos voos e fez Alagoas bater recorde de turismo no Nordeste. E quando o turismo cresce, a gente cresce junto. Novos hotéis e pousadas já estão aí e outros 16 estão em construção. O turismo que gera emprego e renda avança por novos caminhos, levando mais desenvolvimento para o estado inteiro, fazendo uma Alagoas mais feliz para quem vem e volta e para quem vive aqui. Governo de Alagoas. Fechamos de volta a conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, nessa entrevista com o deputado federal Givaldo Carimbão, do PHS, o Partido Humanista da Solidariedade. Ele que é líder, inclusive, do partido na Câmara dos Deputados. Deputado, vamos então àquela pergunta que eu deixei a resposta no ar. Quais são as chances hoje de o presidente Michel Temer perder o cargo através do Congresso? O Brasil está governado por hoje. Amanhã ninguém sabe como fica. A cada dia dela são premiadas, revela determinadas situações que é um país de instabilidade política. Hoje, na situação que está, eu acho que a maioria da Câmara mantém Temer, mesmo de encontro ao povo. Eu não mantenho. Eu sou o Temer deveria ser muito mais que caçado. Ele tem o civismo de renunciar ao mandato. Mas acho que hoje, agora, esta hora, ele ainda se sustenta pelo Congresso Nacional. Agora, era importante a população ir para a rua. A manifestação da sociedade, ela intimida os deputados lá dentro. Esse pessoal fica olhando as redes sociais. Eu lembro quando fui votar o impeachment da Dilma. Olha, era uma pressão. 2 carros de som na minha porta, no meu apartamento. 2 carros de som. Eram empresas contratadas para enviar WhatsApp. Era uma pressão psicológica. E isto fez, sem dúvida, grandes deputados mudar de ideia, que era com a Dilma, e votar contra a Dilma. Eu mantive minha posição. Não me venci por carro de som na minha casa ou por redes sociais. Porque, modesta parte, tenho personalidade e estou muito à vontade para tomar minhas posições. Mas a sociedade hoje não está fazendo isto. Então, tem muitos deputados que estão muito confortáveis. Não obstante estar a sociedade lá dizendo na pesquisa, 93% é contra Temer. Mas como não há barulho, não está incomodando os ouvidos dele. Era importante a população se manifestar, que aí sim o Temer pode cair. O que é que está faltando, deputado, então, para a população, como o senhor usa, e as ruas pedir a saída do Temer? Já que Dilma tinha uma rejeição alta, mas era muito menor do que a de Temer, e houve muitas manifestações nas ruas. Sem nenhuma paixão e sem nenhum compromisso com o Lêner. O Lêner dizia: a política é o motor da economia. O empresariado brasileiro, naquele momento, vivia, claro, uma crise econômica profunda. E dizia que a Dilma tinha que ser caçada, não era pela pedalada. A pedalada era um detalhe. Foi um pretexto. Era um pretexto. Era exatamente para viabilizar a economia. O Temer está pior do que a Dilma. Só que estes que iam para os apartamentos da Paz Justiçara da Ponta Verde bater panela,
Os trabalhadores rurais nem panela tem, ele tem de barro. Ou seja, estou dizendo aqui, simbolizando que é diferente, esse povo tem condição de se mobilizar. Mas esse povo pobre, humilde, coitado, esse não tem, Flavinho. Então, acho que tem que fazer uma grande mobilização, lógico, trabalhar. Né? Eu dizia, conversava com Jandira Fegali essa semana, conversava com vários deputados, né, que militam no campo das ideias das esquerdas, que sempre foi assim, né, dos movimentos progressistas. Acho que nós temos que nos estar mais fortalecidos, peregrinar esse Brasil para fazer uma grande movimentação, porque a população está dizendo 93% fora Temer. Mas isso numa pesquisa, mas não está expondo, e era importante expor. O senhor acha que, nas condições atuais, tem possibilidade de passarem a reformas pretendidas pelo governo? Acho. Se a população não se mobilizar, estou dizendo à população, por favor, se a população não se mobilizar, o Congresso Nacional, estes que preferem cargos, preferem poder, prefere condições de pegar 10, 15 milhões de reais para comprar trator, barragens, para comprar as estruturas políticas para dar à sociedade, este pessoal que tem essa linha política, eles podem votar. Também dá voto. Se disser que um trator, se disser que carros, se disser que barragens, se disser que forrageiro não dá a estrutura. Agora, uma coisa é dar dignamente como política pública, a outra é dar como política compensatória para conseguir voto. Essa é a diferença. Falando agora em Alagoas, deputado Givaldo Carimbão, como é que está o PHS para a eleição do ano que vem? Olha, eu tenho conversado com a Executiva Nacional. Até setembro haverá mudanças na legislação eleitoral. E não adianta, essa é a minha estratégia e é o partido também, me parece que todos os partidos, imagino, haverá mudanças substanciais. Por exemplo? Por exemplo, há 3 comissões na Câmara com 3 projetos, acabará a coligação. Financiamento privado de campanha acaba, mas tem que encontrar um novo modelo de financiamento. Até o Aécio Neves não ser afastado do Senado, ele coordenava uma grande equipe para que fossem eleitos pela chamada lista fechada. Com a saída do Aécio do processo eleitoral, aí vingou agora os deputados mais votados, chamado Distritão. Está ganhando corpo o Distritão na Câmara Federal. Como é que funciona esse Distritão? Ou seja, os mais votados. Em outras palavras, sou contra. Sou contra. Talvez muito poucos, como eu, digam que sou contra pelas suas convicções. Nem sempre quem tem mais voto tem legitimidade no poder. Quem tem 20, 30 milhões de reais, compra os cabos eleitorais, você conhece muito bem, e quem conhece de política sabe o que eu estou dizendo? É 100 mil para um, 50 para outro, 30 para outro, e ali espalha-se os chamados cabos eleitorais. Esta pessoa pode ter muito mais voto, mas não tem legitimidade. Você pode olhar que os grandes guerreiros é quem tem menos voto. Pegar um Júlio Cabral, você falou o nome agora aqui, que eu vi, estava escutando na entrevista. Nome de bem e honrado, aí você bota um Júlio Cabral para ter, tem assim de voto. Os que compram voto, está assim. Nem sempre quem tem mais voto tem legitimidade. Então, há uma mudança, pode escrever, até setembro, substancial na legislação eleitoral. E aí, sem dúvidas, haverá, a partir de outubro, novas estratégias. Ora, montar chapa. Se não tem coligação, não tem mais sentido. Se for os mais votados, é outra estratégia. Não será esta de você ter as federações querem fazer, por exemplo. Mas a federação tem que ser de cima para baixo, diferente de coligações, que era cada estado decidir o seu, ou cada município. Então, essa mudança haverá. Então, até setembro, não haverá articulação, porque ninguém sabe o que vai acontecer até setembro na reforma da legislação eleitoral.
Deputado, e com relação ao governo Renan Filho, o PHS participa do governo, vai apoiar Renan Filho, como é que é a situação? Sem dúvida. Nós participamos, construímos, nós votamos com o Renan Filho, né? Votei com o Renan, meu filho votou com o Renan, o partido mantém uma relação com o Renan respeitosa. Renan tem dado assim, um exemplo muito grande para o estado de Alagoas, um jovem, um garoto, mas imagina, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, com grandes problemas, São Paulo menos, mas Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Alagoas se manteve na posição. O que tem de estrada sendo feito nesse estado, o que tem de hospitais sendo construídos nesse estado. A educação com Luciano Barbosa tem implantado um programa de grande recuperação da educação do estado de Alagoas. A violência reduzindo 16%, historicamente conseguindo entregar o troféu da violência para o Maranhão e para Sergipe. Tá? Renan tem dado respostas à sociedade. Então, nas áreas mais cruciais, na segurança pública, na saúde, estrada e educação, Renan tem dado resposta à sociedade, além dos outros itens, obviamente. As grotas de Maceió, Renan tem sido um gigante nesse processo. Então, eu não tenho dúvidas que Renan, a pesquisa também mostra, óbvio, né? Renan está muito bem e me orgulho de participar do governo Renan Filho. Ok, muito obrigado ao deputado federal Givaldo Carimbão, do Partido Humanista da Solidariedade, pela sua participação aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado também a você, telespectador, que tem nos acompanhado.